Educação financeira contínua. Entenda. Educação, ok, que é conhecimento. Financeiro, que é nessa área específica de conhecimento, contínua, não para. E para esta área, eu quero te falar 2 livros. Primeiro, eu quero te falar da Psicologia Financeira do Morgan House. E tem muitos trechos legais, mas um deles que eu gostei muito, que muito me tocou, foi o capítulo número 5, que é assim, ó, ficar rico versus continuar rico. Ele fala assim, ó, ficar rico já é difícil pra caramba, mas existe uma ciência por trás, 86%, 84%, aquela conta toda. Mas ele fala, tem muita gente que fica e não consegue ficar rico. E quando isso apareceu, né, frente aos meus olhos, mexeu comigo. Eu falei, cara, deixa eu investigar um pouco mais do que ele está falando. E olha só essa passagem aqui, ó. Aplicar a mentalidade que ele chama de mentalidade de sobrevivência, que é se permanecer vivo. Né? Que o jogo é ficar no game, né? O que o Simon Sinek chama lá no Jogo Infinito, não é você apenas estar nos picos e vales, mas é permanecer no game. Então a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume estar atento a 3 coisas. Primeira coisa, mais do que grandes retornos, o que quero é a prova de falências. Então ele é um investidor que ele fala, eu não quero ter grandes retornos, eu só não quero risco da ruína e falir. E se eu for à prova de falências, de fato acredito que eu vou ter os maiores retornos. Olha isso. Sobretudo quando você está ouvindo e vendo esse podcast. Porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas. O que ele está falando de composição? Ele está falando de composição da tua carteira de investimentos e também de um termo, de um conceito chamado efeito composto no longo prazo, que é juros sobre juros. Tá? Segunda coisa, fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. É muito bom. É muito bom. Qual que é o teu plano quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano? Muito bom. Mentalidade da sobrevivência, galera. E terceira é uma personalidade bem calibrada. Otimista quanto ao futuro, mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar. Isso é vital. Personalidade calibrada é ego controlado. Eu sou otimista, mas eu sou realista. Eu tomo decisões baseadas em fatos, em dados, em opiniões próprias e também múltiplas opiniões, não apenas a primeira opinião. Educação financeira. Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill, um livro sobre mentalidade, sobre fundamento, trouxe alguns trechos para você. Aliás, trouxe diversos trechos para você, né? Então, a palavra que mais aparece neste livro, se eu não me engano, umas 115 vezes, é segredo. O segredo. Deixa eu pegar aqui um trecho muito legal. Não existe essa coisa de algo a troco de nada. Ele diz aqui que tudo que você quiser, você vai ter que pagar um preço. E aí ele fala assim, ó. Olha essa introdução que ele leva 24 páginas para te preparar para ler o livro. Eu vou ler todo o parágrafo. Ele fala assim, ó. Como uma palavra final de preparação, antes de você começar a introdução. Antes de começar a introdução do livro. Posso oferecer uma breve sugestão capaz de te dar uma pista de como o segredo, viu? A palavra, ele falou de novo, aqui é o segredo. Ele fala 111, 115 vezes. O segredo de Carnegie pode ser reconhecido? Ele faz uma pergunta. A dica é a seguinte. Todas as realizações, todas as riquezas conquistadas têm início com uma ideia. Se você está pronto para o segredo, já tem metade dele. Portanto, reconhecerá prontamente a outra metade no momento em que ela vier à sua mente. É um livro, obviamente, de lei da atração. É um livro, obviamente, de mentalidade, de observação, de riqueza no mais amplo diapasão. Não só de dinheiro. Está falando de pessoas, de mente, de legado, de soluções de problema, de tempo, de saúde. Eu vou te pegar mais um trecho aqui, ó. Só para você ter uma ideia, na página 144, é um livro Quem Pensa Enriquece. Olha o título,
Quem pensa, enriquece. Então, pensa, cara. Pensa, meu. E ele fala assim, ó. Ele fala muito das pessoas que flertam com o fracasso. Elas flertam muito com o fracasso. E isso aqui, eu vou ler as 30. Porque é educação continuada. Ele fala assim, existem 30 fatores que causam o fracasso. Eu vou ler todos para você. Todos para você. 1. Base hereditária desfavorável. E é o único item que ele fala. Você não tem muito o que fazer sobre isso. Afinal de contas, é a tua genética. Então ele fala assim, ó. Pouco ou nada pode ser feito no caso de pessoas que nascem com o cérebro desprovido de poder. Ele tá falando, cara, capacidade cognitiva. O que ele tá dizendo aqui? Ele tá falando de pessoas que nascem, sei lá, até subnutrida, que tem problemas de sinapse cerebral mesmo, que é uma questão genética. Você acha que uma pessoa, por exemplo, uma criança, olha só o exemplo que eu vou te dar, uma criança que tem pais que usam droga, nascem com cérebro normal, 100% saudável? Não nasce, galera. Então, primeira coisa que ele tá falando, cara, é que talvez você tenha uma genética desfavorável. Todo o restante é comportamento. 2, falta de um objetivo bem definido na vida. Ele fala que a cada 100 pessoas, 98 não tem a menor ideia do que é na vida. Ele fala falta de ambição para além da mediocridade, a diferença entre ganância e ambição. Ele fala educação insuficiente. Caraca, galera, pô, todos os livros que eu peguei falam de educação, sabe, meu? Todos os livros, cara, educação. A gente não pode ser teimoso, a gente não pode ser cabeça dura, cara. Educação, cara, tem que estudar, meu, tem que aprender, tem que ler, tem que se envolver. Pô, tem que ter calos nos dedos de tanto que vira página, meu. Poxa vida, cara. 5, falta de autodisciplina. Tudo comportamental. 6, problema com a saúde. 7, influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Percebe que não tem ninguém falando nada diferente aqui? 8, procrastinação. 9, falta de persistência. 10, personalidade negativa. Aliás, quem que falou que quem é negativo raramente enriquece? Esqueci, mas alguém falou isso. Falta de controle do impulso sexual. Napoleão Hill falava muito da transmutação da energia. Ele falava que assim, ó, na época que ele escreveu, ele falou assim, é muito difícil homens antes de 40 anos enriquecerem. Por quê? Porque eles caras têm tanta energia sexual que eles se perdem. Se perdem. Então ele fala falta de controle do impulso. Ele não fala que é falta de impulso, é falta do controle. 12. Desejo descontrolado por algo a troco de nada. Cara, só para você ter uma ideia, tá? Rapidinho. Esse livro, ele foi publicado, senhores, em 1937. Atual, né? Ok. A ausência de poder de decisão firme. O que ele quer dizer com isso? Tem gente que decide e volta atrás, com muita facilidade. Ele fala que as pessoas que realmente têm sucesso, elas tomam decisão rápida e não mudam de opinião. As pessoas com caráter fraco, elas levam muito tempo para tomar decisão e mudam de opinião rápido. Ela, levou a vida para tomar a decisão, depois ela, meu Deus, não quero, volta atrás. Tá? 13º, já foi. 14º, um ou mais dos 6 medos básicos, e ele tem 6 medos básicos. É medo da morte, medo da morte, medo de ficar sozinho, medo de não ser amado, medo... eu esqueci, mas tem 6 medos lá. 15, olha isso. Olha essa aqui, ó. Uma das coisas que vai fazer você fracassar. Escolha do cônjuge errado. Ele não falou casar com a pessoa errada. Ele não falou se unir à pessoa errada. Ele falou escolha. Eu tô lendo o que o cara escreveu. Eu estou lendo. Ele falou escolha. Então ele está dizendo que é uma escolha. Pô, então você é cônjuge. Então o ambiente também. Então pessoas também. Então relacionamento é uma escolha. Escolheu errado, nego velho. 16º, excesso de cautela. Ou seja, não vai, não se expõe, tá? Ele não falou cautela, ele falou excesso. Escolha do sócio errado é a 17ª. Superstição e preconceito. Ele chama aqui, ó, superstição é um tipo de medo. E é também um sinal de ignorância. Escolha da vocação errada. Ninguém pode ter sucesso em uma atividade de que não goste.
20, ausência de concentração de esforço. O faz tudo raramente é bom em alguma coisa. Aquele cara que faz muita coisa, ele não concentra o esforço, não tem ação massiva num ponto, né? Foco mira laser, assim, sabe? 21, hábito de gastar indiscriminadamente. 22, falta de entusiasmo. 23, intolerância. 24, intemperância. Ou seja, ele fala bastante. Intemperância é você não controlar os teus desejos. E ele reforça aqui, ó, que é, sobretudo, comida, sexo e bebida. Comida, sexo e bebida tem excesso, né? Intemperância de sexo, comida e bebida tem relação direta com você não enriquecer. Pega essa.